Olha, mais um capítulo das tarifas foi confirmado, né? Porque a gente tinha aquela reunião lá em Genebra, na Europa, onde se iam discutir temas relevantes entre representantes da China e também dos Estados Unidos. No meio da última semana, eu tinha entrevistado aqui o Charles Tang, que estava na China, ele que é o presidente da Comissão de Comércio, na Câmara de Comércio Brasil-China, e ele falava de uma expectativa de acordo entre os dois países e até falava que o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, admira Xi Jinping, da China. E aconteceu aquilo que era esperado. Houve uma espécie de acordo, ele tem duração de 90 dias, né, de acordo com os envolvidos. O Donald Trump acredita que as tarifas não vão voltar depois dos 90 dias e, neste momento, nós temos um cenário de taxas para produtos chineses para entrada nos Estados Unidos em 30%, que já eram 20%, né? Baixou tudo para 10%, já eram 20%, que era o acordo anterior dos norte-americanos, né? Inclusive pelo próprio Donald Trump, agora fica em 30% e dos chineses fica ali um pouco mais baixo. O fato é que isso era esperado e mexeu com o mercado de commodities agrícolas. O mercado de commodities de uma maneira geral, mercado financeiro, as bolsas se comportam de uma maneira completamente diferenciada neste momento e o que nós temos é um impacto direto sobre os valores negociados com grãos na Bolsa de Chicago, em especial soja. E a soja tem ali um efeito diferenciado, porque ela sobe na Bolsa de Chicago. E aqui no Brasil, a gente deve ter uma tendência de queda nos prêmios, ainda que ainda não tenha nenhuma resolução mais clara em relação à China comprar grãos dos Estados Unidos, nós temos aí este cenário. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com Vlamir Brandalize, que participa desta edição do programa. Brandalize, seja bem-vindo ao Agricultura BR, ao canal do Boi. Era esperado que isso ocorresse. Brandalize, qual que é a sua expectativa de mercado, principalmente com o produtor brasileiro, olhando para tudo isso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Fabiano. Até imaginava. Eu acreditava que nós íamos ter uma demora maior aí, principalmente em função da China ter jogado duro aí com os americanos aí no começo, né? Aparentemente, esse acordo ele veio dentro do interesse americano, né, que é de elevar as tarifas para 30%. As tarifas chinesas continuam no mesmo que eram no passado, né, o 10%. Então, automaticamente, isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia para o mercado da soja em geral. Isso, provavelmente, nos próximos dias, vai trazer mais demanda, né? É bem provável que as empresas chinesas comecem a comprar um pouco mais forte nos Estados Unidos. Isso pode dar mais fôlego ainda em Chicago. Acredito que agora a banda de operação de Chicago, nessa condição, pode trabalhar de 10h30 a 11 a janela, né? Porque a safra americana vai se confirmar com área menor, então vai ter fatores que vão influenciar com relação safra menor em área americana, China voltando a comprar nos Estados Unidos. Então, esses fatores vão trazer eu acho que ainda tem mais argumento positivo na sequência. E com relação ao Brasil, como nós estamos com um recorde histórico de embarques aí de janeiro até agora, né, os dados vêm comprovando, ele vai ter um impacto sim com relação a prêmios, talvez um pouco menores na sequência, mas já o prêmio já recuou bastante, né, perante o que estava no... Vamos pegar o final de março aí até agora, os prêmios já recuaram muito e o nosso prêmio hoje já está abaixo do prêmio americano, então o impacto de prêmio ainda é um fator que pode derrubar um pouquinho os prêmios, mas já não acredito em queda muito grande. Isso dá para ver que o próprio mercado hoje de Porto hoje está querendo comprar soja pagando R$ 3 melhor que sexta-feira, né? Então, o prêmio está um pouco mais baixo do que a semana passada, mas o ambiente ele melhorou geral, né? Não só para o produtor americano, mas é uma boa notícia para o produtor brasileiro também, né? Porque isso dá fôlego para a China manter ritmo de crescimento, de importação. Provavelmente aquela história da política da China tentar buscar produtos alternativos para substituir a soja, eu acho que agora perde um pouco de forças e demanda chinesa vai ser muito forte nesse ano e nos próximos.
Brandalize, a China teve uma forte abrangência, né, um forte impacto de compras, pensando aí em março, né, estava fechando contratos talvez no final de fevereiro, mas março e abril comprou muita soja aqui do Brasil, aliás, números bastante expressivos, recordes, mas estava dentro daquilo que era esperado mesmo pela China em relação ao período considerado e comprou o primeiro bimestre principalmente dos norte-americanos. Se nós olharmos não pelo volume, porque o Brasil tem uma safra maior, né? Então percentualmente talvez esteja um pouco melhor e o volume é maior, então é mais soja que está sendo vendida para a China de fato. Mas esse conflito, ele trouxe um efeito prático de maior evolução de vendas e também de entrega de soja brasileira para a China, porque teve aquela situação no câmbio, que aí sim a gente ganhou mais por conta de um dólar mais elevado. Mas na prática, teve uma evolução maior, ou seja, a China comprou mais por conta disso, ou estava tudo dentro do roteiro, tudo dentro do script? Olha, Fabiano, comprou sim, né? Porque ela está bem comprada já para maio cheio, para junho cheio, está comprada para parte de julho. Só não está comprando mais porque nós temos um gargalo dos portos, né? O nosso portos aí é 15, 16 milhões de toneladas de limite e é muito difícil de passar disso, né? Então, tem o problema da nossa logística, mas eles compraram bem, né? Eles estão bem comprados já até o meio do ano. Mas eles vão ter que comprar mais, né? Porque eu acredito que a importação de soja da China esse ano vai perto de 110 milhões de toneladas. E nós vamos exportar o quê? Talvez 90, 92 milhões de toneladas de soja em grão. Vamos supor, talvez, que avance um pouco mais. Mas não é só a China que é o nosso comprador, né? Nós temos outros mercados. E provavelmente a China vai ter que comprar umas 20 milhões de toneladas de soja americana no decorrer do ano também, né? Senão não atende a demanda deles lá, né? O governo do Donald Trump, ele sofreu pressões internas dentro do seu próprio país, do setor varejista, né? Você pegar principalmente bandeira do Walmart norte-americano, ele pressionou, a rede Target também. Aí você teve pessoal da área de automotivos, né? Inclusive conseguiu bem antes um cenário melhor para conseguir importar matéria-prima, né? Que é básico para a construção desses automóveis, e sofreu, de certo modo, um pouco de pressão do setor agrícola do seu próprio país. Teve anúncios importantes, né, como, por exemplo, a questão do biodiesel nos Estados Unidos, um biodiesel que chega até 100%, mais um B20, B30 para os norte-americanos, também com relação ao etanol. Essas medidas que foram anunciadas pelos gestores do Departamento de Agricultura norte-americano, eles entraram ou devem entrar em vigor, porque todas elas mostravam um cenário que os Estados Unidos consumiriam mais a sua produção. Isso é possível? É possível sim, provavelmente vai acontecer, né? Porque isso é um estímulo também à economia interna americana, né? Como eles também são muito dependentes de importação da linha do petróleo, né? Que nem você citou, a lógica é, né? O Trump vai tentar seguir buscando uma independência maior, né? Então, a questão do etanol, do biodiesel, tudo é importante para a economia. Eles têm um sistema, um circuito de indústria do sistema de biocombustíveis muito forte, muito eficiente, e ele tem um peso importante aí nas decisões do governo. Eu acho que essa parte dos biocombustíveis eles vão implantar, né? E a hora que começar a implantar e começar a aparecer os números, os resultados, eu acho que vai ser mais fator positivo aí, tanto para a soja como para o milho, né? O milho em si ele não tem muita dependência da China, mas o etanol aumentado, né, dentro dos Estados Unidos, do milho, certamente vai dar fôlego para o milho, né? Principalmente nesse novo ano, a gente vem com uma safra maior, né? Mesmo que vai vir uma safra maior de milho, mas não vai atender a demanda mundial, né? Esse que é o gargalo, porque existe um déficit, né, de 26 milhões de toneladas entre a produção mundial e o consumo de milho, e com o aumento da demanda interna dos Estados Unidos, também vai limitar um pouco do potencial de exportação deles para atender o mercado global. Isso beneficia a soja em paralelo, né? Porque a soja tem a China crescendo, voltando a ser China, comprando os Estados Unidos, que dá lastro na bolsa, e ao mesmo tempo a China vai continuar comprando por aqui, né? Que a relação Brasil-China na soja
ela é muito mais afetiva, né? Ela é muito melhor, né? As empresas estão muito mais consolidadas por aqui, né? Bruno Lise, o acordo China-Estados Unidos, ele traz, de certo modo, uma tranquilidade para os mercados financeiros. De certo modo não, mas de toda maneira ele vai trazer essa tranquilidade. Mostra que pode haver uma estabilidade, uma busca de uma estabilidade maior nesses mercados, principalmente nas negociações com bolsas. Em relação às commodities, nós temos ali um comportamento que agora deve estabelecer. Nesse momento a gente está vendo alta, né? Mas, por exemplo, para outras commodities como que não são agrícolas, né? A gente viu até algum movimento de queda depois do anúncio e principalmente câmbio, né? Uma regularidade, né? O que traz um movimento importante de regularidade para a China e também para Estados Unidos. Num ambiente um pouco mais tranquilo, que o Donald Trump continua presidente. Então, nós podemos ter ainda outros anúncios que podem trazer muito impacto para a economia internacional. Mas, de certo modo, a gente consegue agora enxergar nesta estabilidade uma possibilidade de melhor crescimento ou um crescimento com clareza? Sim, com relação a principalmente quando a gente nacional, né? A moeda dólar perante as demais moedas, porque dá uma tranquilidade para os mercados, e isso dá mais fluxo, né? Dá mais demanda. Os países importadores têm um relacionamento, eles conseguem ver o futuro com uma importação mais favorecida. Apesar de que aqui no Brasil a figura é outra, né? Com o mercado de câmbio internacional, a economia mais calma por lá, o câmbio interno vai começar a olhar mais para dentro, né? Mais governo. E aí dá para ver que mesmo com o mercado lá fora com o câmbio, vamos dizer assim, acomodado, aqui dentro ele veio numa segunda-feira num câmbio em alta, justamente porque nós temos dificuldades aí, né, com relação ao nosso caixa, ao governo, que não vai mudar da noite para o dia. Então, eu acho que nesse global, o acordo, ele acaba beneficiando o produtor, porque ele vai dar a janela de Chicago com as cotações em dólar, com oportunidades, né, daquele ditado do cavalinho encilhado passando para Chicago em alguns momentos, porque nós vamos agora cada vez passar a entrar mais no mercado climático da safra americana, e ao mesmo tempo nós vamos ter a oportunidade do produtor dos cavalinhos encilhados em reais aí, porque nós vamos ter flutuação do dólar perante ao real, mesmo que as flutuações internacionais não sejam as mesmas. Mas aí vamos ter mais oportunidade. Então, isso é acordo em si. Eu acho que ele foi bem benéfico, porque ele coloca na mesa a situação de calmaria e de demanda chinesa, e também dá uma tranquilidade aos mercados, ao mesmo tempo que ele traz a condição de flutuações e momentos aí que o produtor pode aproveitar aqui dentro, né?